Isso nos remete lá ao Antigo Testamento, onde o povo de Israel estava sendo escravizado pelo faraó no Egito. Então o povo clama a Deus, e Deus dá uma direção, e levanta um homem chamado Moisés. E esse homem então começa a vir à presença do rei, do faraó, e começa a mostrar os oráculos de Deus para aquele homem. No final de tudo isso, em que o faraó não liberava o povo de Deus, então o Senhor institui ali a Páscoa. Que era a Páscoa? Eles teriam que sacrificar, cada pai de família sacrificaria um cordeiro sem defeito, assaria um animal, e o sangue do animal era colocado na verga da porta, ou seja, no caixilho da porta. Então o anjo destruidor viria, e aonde não tinha o sangue, o anjo entraria naquela casa com autorização de Deus, e era morto o filho primeiro da casa, o primogênito. Então isso era a Páscoa. O pai de família, ele tinha um rito, ele reunia sua família, sacrificava o animal, derramava o sangue, passava o sangue na verga da porta. Tinha que estar vestido o pai de família, com o cajado na mão, representando a autoridade, sandálias nos pés, preparado para sair do Egito, porque aquele momento foi dada a ordem ao anjo para acabar com aquela situação de escravidão do povo de Deus no Egito. Então, o homem de Deus que estava ali comia ervas amargas. Para quê? Para lembrar do tempo da escravidão e do sofrimento no Egito. Isso era a Páscoa. Queridos, hoje eu vou te falar algo para você que talvez te choque. Mas é que nós vivemos debaixo de uma cultura e uma religião. Com isso, não quero matar, não quero destruir o sonho da criança ganhar o chocolate, até porque eu sou uma pessoa que gosto muito disso, de chocolate. Mas a Páscoa foi para os hebreus, para os judeus. Jesus é a nossa Páscoa hoje, amém, queridos? Então, tire esse negócio de coelhinho da sua vida. Mostre para os seus filhos que Jesus é a nossa Páscoa. E a partir desse momento, se você olhar, até na sua Bíblia está escrito assim, a última Páscoa. Esse é o mistério da Páscoa para nós hoje. Jesus não veio acabar com a Páscoa, Jesus veio instituir a ceia, que é algo muito mais, algo muito maior, algo de profundidade espiritual tremenda, para que eu e você possamos viver uma vida inserida no corpo de Cristo a partir de agora. É isso que ele está falando aqui. Algumas coisas que nós temos que ponderar aqui no texto, e gostaria que você continuasse com a sua Bíblia aberta, para que a gente pudesse fazer aqui uma mensagem expositiva para você nessa noite. Por mais que você não conhece muito da palavra, por mais que você hoje está nos visitando, mas hoje você vai ter o pleno entendimento do que é a Páscoa no reino de Deus. Como eu falei, não estou aqui para abolir nada, não estou aqui para acabar com o sonho de nenhuma criança, mas a gente tem que entender que a Páscoa era para o Antigo Testamento e que hoje a nossa Páscoa é a ceia do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Estão entendendo até aqui? Então olha só, Jesus, ele fala aqui então que ele quer preparar a Páscoa. Então ele
ele diz para os discípulos, chama Pedro e João, e diz: Pedro e João, venham até aqui. E envia, vocês vão até a cidade. E quando vocês chegarem na cidade, no verso 10 diz assim: quando entrarem na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Queridos, deixa eu falar algo para vocês. Naquela época, quem carregava cântaro de água, que era um vaso grande de água, eram as mulheres. Raquel foi tirar água para os animais. E quando o Jacó chegou lá, ele ajudou a tirar água, mas naquela época quem tirava água para os animais eram as mulheres. E aqui o Senhor Jesus está mostrando que haveria um homem. Jesus, ele sabe do seu futuro, ele conhece a sua vida, ele sabe que hoje, ele sabia que hoje você estaria aqui. Sabe por quê? Porque ele disse na palavra: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele te chamou para cá. Você acha que você veio pelas suas próprias pernas? Não. Ele, através do Espírito Santo, tocou em você e te trouxe aqui nessa noite, para que você viesse a ouvir esta palavra aqui. Amém, queridos? Glória a Deus. Não se importem com esses barulhos aqui, gente. Isso vai acabar em nome de Jesus. Nós vamos comprar um som novo para a igreja. E você vai ser abençoado, vai participar de tudo isso. Então, olha só. E eu estou amarrado aqui, sabe por quê? Eu não posso caminhar, porque se eu caminhar, esse troço vai ficar estourando aqui. Então eu tenho que ficar aqui que nem uma múmia aqui parado. Então, olha só. Então, ele sabe tudo o que vai acontecer, ele sabe o teu futuro, ele já te conhece, ele conhece a intenção do teu coração, ele sabe da tua vida, ele sabe o que você quer falar. A Bíblia diz assim, que antes que a palavra chegue à tua língua, ele já sabe o que você vai falar. Então ele sabia que tinha um homem carregando um cântaro. Ele falou assim: lá na cidade tem um homem carregando um vaso de água nas costas, um cântaro. Siga ele, e a casa que ele entrar, entre lá. E olha só o que ele diz aqui, no versículo 11, diz assim: diga ao dono da casa, o mestre manda. Sabe, Jesus, ele não fica pedindo: por favor, me deixe usar a tua casa. Não, o mestre diz assim, ele diz assim: eu quero, vai ser hoje, vai ser realizado aquele milagre que você precisa. Quem que recebe aqui, levante a mão e diga: eu recebo. Amém? Então, queridos, o que ele está falando aqui? Jesus, ele não pede nada, ele ordena a bênção na tua vida nessa noite, nesse lugar. Quem recebe aqui, diga: eu recebo. Amém, queridos? É isso que Deus quer na sua vida, ele quer fazer as coisas. Mas uma das coisas que nós temos que ter é fé, é acreditar que o Senhor vai fazer. É acreditar que Ele cuida da minha vida, é acreditar que Ele sabe os meus passos, pois Ele sabia que lá tinha um homem carregando um cântaro, e lá naquela cidade, naquele lugar, não era para ter homem nenhum, era para ter só mulher carregando o cântaro, mas Ele sabia que lá tinha um homem. E muitas vezes Ele induz as pessoas a fazer as coisas, não como um marionete, não como um boneco, mas algo sobrenatural. E Ele falou assim: lá naquele lugar, vocês vão naquela casa, lá tem um cenáculo, diga assim: o mestre manda. Ele manda, Ele não pede. Sabe por que Jesus manda e não pede? Porque Jesus é rei, e palavra de rei não volta atrás. Amém, queridos? Quando o rei dizia assim: meu amigo, foi o que aconteceu com João Batista. Ele deu uma ordem. A filha da Herodias lá, que era Siloé, se não me engano era o nome dela. Ele falou assim: se você dançar para mim, você pode pedir até metade do meu reino que eu vou te dar. Ela falou assim: eu vou dançar. E ela dançou. Sabe o que ela pediu para ele? Quem sabe?
pediu a cabeça de João Batista. Sabe o que aconteceu? O rei ficou chateado. Ele não sabia o que fazia. Sabe por quê? Porque ele sabia que ali era um profeta, um homem de Deus. Mas sabe o que ele fez? Ele mandou cortar a cabeça do João Batista e trazer num prato na presença dele. Então, sabe o que é isso? Palavra de rei. Jesus é o nosso rei. E palavra de rei não volta atrás, meu irmão. Palavra de rei não volta atrás. O que ele diz que vai fazer na tua vida, pode vir o inferno inteiro dizer que não vai acontecer. Pode vir pessoas que são incrédulas, pessoas que não têm a mesma fé que você tem, para tentar destruir a sua fé, para tentar desmotivar você, para dizer que sua vida não vai para frente, que você é um fracassado, que você é uma pessoa que não tem estudo. Pode vir todo tipo de pessoa. Se o Senhor Jesus, que é rei, ele falou assim que vai acontecer, então se prepare para receber a bênção de Deus, porque vai acontecer na tua vida. Vai acontecer na tua vida. Se tem algo nesses últimos dias que nós temos visto, são pessoas querendo derrotar o povo de Deus através de palavras. A palavra vem como uma seta, ela vem como uma flecha para atingir o servo de Deus, para você desanimar. Queridos, hoje a nossa vida não é pautada por este mundo. Quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, tua vida não é mais pautada por esse mundo. Você não vive mais na crise do Planalto. Você não vive a crise que eles estão vivendo, sabe por quê? Porque quando você é fiel a Deus, então Deus é fiel contigo. Se você é uma pessoa que entregou sua vida no altar, então Deus, Ele é fiel contigo. Sabe por quê? Entregar a vida no altar é isso. Jesus, então, Ele começa a falar sobre a ceia. Ele começa a dizer coisas aqui que as pessoas não entendiam muito bem. Ele separou ali os 12, que eram os 12 apóstolos, e Ele então começa a falar sobre a ceia. Ele diz assim, vão lá e preparem, aquele cenáculo já está mobiliado, está tudo certinho. O Senhor Jesus sabia que naquele lugar tinha um lugar preparado já para servir a ceia, para comer a ceia, que era a última Páscoa. E ele fala aqui algo tremendo, ele diz assim, eu desejei muito estar aqui com vocês, no verso 15, porque será essa Páscoa antes do meu sofrimento. O sofrimento era para hoje, eu e você, para que eu e você hoje, todo aquele sofrimento dele na cruz do Calvário, se entregando por nós, morrendo por nós, assumindo todos os nossos pecados sobre ele. A Bíblia diz que não havia nenhuma aparência graciosa no Senhor Jesus. Ele era homem de dores. Ele estava sofrendo ali. O Senhor nosso Deus é um mistério. Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são um. Mas quando Jesus estava na cruz ali, de braços abertos, Ele estava assumindo todos os nossos pecados. E aí, o nosso Deus, o Pai Todo-Poderoso, Ele vira os olhos, Ele vira o rosto e não quer ver o sofrimento. Sabe por quê? Porque Jesus foi abandonado ali. Para quê? Para assumir todos os nossos pecados, de todas as gerações, de todas as eras, das pessoas que um dia levantariam a sua mão e aceitariam o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém, queridos? Isso chama-se Páscoa. Isso é Páscoa. Não é ovinho, não é coelhinho, não tem nada a ver com isso. Então, Ele institui a ceia. E ceia, que é esse sacrifício, Ele morre pela humanidade, Ele se entrega pela humanidade, de todas as eras, de todas as gerações, daqueles que um dia levantariam sua mão. E aí há um mistério, porque Ele diz assim que Ele se revelaria às pessoas. Ele está se revelando a você nessa noite aqui, amém, queridos? Ele está se mostrando a você aqui através da palavra dEle.
E aí ele diz assim: eu desejei muito comer essa Páscoa. E no versículo 17, então ele toma o cálice, deu graças e começa a repartir entre eles. E depois ele diz assim no verso 18: que não bebereis mais do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Queridos, quando o reino de Deus veio, o que é o reino de Deus? Jesus falou assim, que o reino de Deus, ele já veio, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria, é paz e gozo no Espírito Santo. E o reino de Deus não vem de forma visível, mas o reino de Deus está dentro de mim, está dentro de você. Se você entrega a sua vida para Jesus hoje, o reino de Deus começa a habitar em você nessa noite. Amém, queridos? Glória a Deus. E aí, o que nós vemos aqui é que o Senhor Jesus lança esse mistério. Os apóstolos andaram com ele 3 anos e algumas coisas eles não entendiam muito bem. Talvez hoje você não esteja entendendo muitas coisas aqui. Com o tempo o Senhor vai te revelar. Aí ele pega então o pão, do verso 19, deu graças, partiu, dizendo: isso é o meu corpo que é dado por vós. Jesus então, ele está dizendo e se referindo àquele corpo que vai morrer na cruz. Ele vai se dar a nós, ele vai morrer por nós. E ali ele institui então a sua ceia. Nesse momento, ele começa a instituir a nova aliança. Ele institui a nova aliança, que é a ceia. Então a Páscoa, queridos, é só uma maneira da gente formalizar algo que já está definido. Ele falou assim, que a partir de agora, se cumpriu algo que é o reino de Deus. E Páscoa quer dizer muito mais do que um ovinho, do que um chocolate. Páscoa, hoje, de Jesus, a ceia do Senhor, ela nos remete ao corpo de Cristo, que somos todos nós. Vocês são membros do corpo de Cristo aqui, amém, queridos? Sabe, quando você comer do pão, e quando você beber do cálice, que é o cálice, o vinho, que é o suco da vide, da videira, você está então tendo comunhão uns com os outros. Eu preciso, apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 11, do verso 23 em diante, ele vai também explicar ali, ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, eu não posso chegar na ceia do Senhor de qualquer jeito. Eu preciso examinar a minha fé, eu preciso examinar como estou diante de Deus. Queridos, quero dizer que nós somos pecadores, nós não aceitamos o pecado, odiamos ele, mas, queridos, você nasceu, e quando você nasceu, a humanidade já carrega a natureza pecaminosa que caiu sobre nós, após o pecado de Adão e Eva. Então hoje, nós muitas vezes julgamos o irmão, muitas vezes nós condenamos o irmão, muitas vezes nós temos olhos maus com as pessoas. Isso tudo, sabe o que é? Isso é resultado da queda espiritual do homem lá no jardim do Éden. Nós carregamos isso. Por isso que Paulo fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, daí coma desse pão e beba desse cálice. Aí diz assim: porque muitos estão comendo para si juízo. Pessoas que não discernem as coisas espirituais estão vivendo uma vida de mentira, estão vivendo uma vida longe do Senhor. E quando nós participamos da ceia, eu tenho que discernir o corpo do Senhor, eu tenho que discernir o sacrifício dele na cruz por mim, por nós. Eu tenho que discernir. O que é discernir? Eu tenho que entender o que ele quis dizer com aquilo, porque senão você só está comendo um pãozinho e está tomando um suquinho.
E é muito mais do que isso. É você, a partir do momento que você come e que você bebe, você está em comunhão com a igreja do Senhor Jesus, com o corpo de Cristo, que é a igreja dele, porque Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Amém, queridos? Entendem isso? Todos entendem isso? Nós, a partir desse momento, então, o Senhor Jesus institui a sua ceia para nós. E há algo tremendo, que essa comunhão, ela atinge não só a igreja, mas ela atinge a tua casa, ela atinge a tua família. A comunhão com Cristo, ela tem que mudar dentro da sua casa. A sua casa tem que ser um pedacinho do céu aqui nessa terra, amém, queridos? Ela tem que ser um pedacinho do céu. Na tua casa não pode mais haver gritaria. Na tua casa não pode haver mais confusão. Na sua casa tem que haver paz ali dentro daquela casa. As pessoas têm que chegar lá e dizer assim: poxa, mas que paz que tem aqui dentro. Muitas vezes a gente leva algumas crianças lá para casa. Lá em casa sempre tem criança, porque a pastora Rita sabe como que é, né, gente? Ama muito criança, né? Criança e cachorro. Nunca vi. Já passa na rua, já tem um saco de ração dentro do nosso carro ali, e vai distribuindo ração para os cachorrinhos da rua. Pobrezinho, tal, aquela história, né? E aí, as crianças vão lá em casa, e elas não querem mais ir embora. Sabe por quê? Porque dentro da minha casa tem paz. Eu não deixo entrar nada lá dentro de casa. Sabe, igreja muitas vezes tem problemas. Igreja é um hospital. Por mais que está preto aqui, mas é um hospital. Pessoas que vêm para cá muitas vezes estão doentes da alma. Precisam ser tratadas. E aí a gente acaba recebendo tanta coisa. Mas eu tenho um acordo com a minha esposa. Eu falo para ela assim: olha, aqui dentro só vão entrar as coisas de Deus aqui. Os problemas do povo dentro da minha casa não vão entrar. Talvez você está assumindo coisas que não é para você assumir, querido. Deixa os problemas dos outros lá para fora, amém? Os problemas da igreja eu enfrento aqui na igreja quando eu venho para cá. Ou então quando a gente põe o pé dentro do carro, aí a gente conversa a respeito de algum problema de algum irmão. Mas fora isso, dentro da minha casa, aquilo ali é um pedaço do céu. Amém, gente? Tua casa tem que ser um pedaço do céu, tem que ter paz lá. Não fique carregando problema para dentro da sua casa. Você já tem um monte de problema. Então, ceia é isso, é comunhão. Ceia é comunhão. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque que come e bebe, come sem discernir, come e bebe condenação ou juízo para si. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e não muitos que dormem. Tem pessoas que estão doentes porque não entendem o processo da salvação da cruz, da libertação que o Senhor Jesus trouxe através da cruz. Ele nos libertou, Ele nos fez livres. E para encerrar a minha parte aqui, a mensagem, o Senhor Jesus, então, Ele ceia ali com os discípulos. Mas há algo que Ele fala aqui, que diz assim: semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado por vós. Ele institui uma nova aliança. E Ele diz assim: mas a mão que me trai está comigo à mesa. Talvez aqui pela palavra não fique muito claro,
Mas uma das coisas que o Senhor Jesus, Ele está ali fazendo, Ele está sentado. E naquela época eles quase deitados, porque a mesa era baixinha assim. Então eles sentavam ao redor da mesa. E ele estava, eu vou mostrar aqui para você ficar claro para você. Se eu conseguir subir depois, levantar. Está aqui, ó. Isso aqui é a ceia. Isso é a ceia, amém, querido? Sabe quem estava no peito dele aqui? Tinha um apóstolo. Quem era? João. João estava aqui, ó. E o Pedro estava ali, ó, do ladinho. Estão me vendo lá atrás? Então, era assim a ceia. Eles quase deitavam um no colo do outro. Quando Jesus fala isso, aquele que me trai é que vai colocar a mão no prato comigo, quem escutou foi só Pedro e João, não foi todos eles. Aí eles começaram, mas será que sou eu, Senhor? Será que sou eu? Quem daqui já não foi traído nessa vida? Eu sei que você já foi traído. Traído com uma palavra. Talvez a esposa foi traída pelo marido. Jesus foi traído aqui. Eu creio, eu tenho certeza que Jesus perdoou esse homem. Só que uma coisa é você perdoar, porque você desliga ela de você. Se você ficar com uma raiz de amargura que cria a partir do momento que você não perdoa a pessoa porque ela te traiu, então você começa a ficar doente também, irmão. Você fica doente, as coisas começam a andar para trás, porque você tem que perdoar a pessoa. Jesus falou em Mateus capítulo 6, perdoe para você ser perdoado. Então, se eu quero receber a bênção de Deus, eu tenho que perdoar as pessoas. Mas pastor, o senhor não sabe o que essa pessoa me fez. Pois é, meu irmão. Se você, eu sei, a dor talvez seja muito grande, mas o que eu sei é que a palavra diz que eu tenho que perdoar. E ceia é perdão também. Porque para haver comunhão, eu preciso primeiro perdoar a pessoa. Para que eu participe da mesa do Senhor, eu preciso perdoar, para depois ter comunhão com os irmãos. Amém, queridos? Vocês estão entendendo até aqui? Então, eu creio, Jesus perdoou aquele homem. Só que algo que aconteceu é que esse homem, Judas era um homem que cuidava da sacola, ou seja, era o tesoureiro do grupo. E a Bíblia diz que ele metia a mão na bolsa, na sacola. Judas era um homem mau. Quando o Senhor Jesus estava à mesa, Jesus, ele gostava muito de comunhão. Sabe o que é comunhão? Mesa. Ele gostava de jantar, de ir na casa de pessoas que não eram de Deus, dizer assim, hoje eu vou comer na tua casa. Sabe por quê? Porque ele levava a salvação para aquela casa. E um dia ele está lá comendo, na casa de uma pessoa, e chega uma mulher, chamada Maria Madalena, uma pecadora, uma prostituta, mas ela se arrepende. Ela vê que ali dentro daquela casa tem um mestre. Sabe o que ela faz? Ela pega o salário de 1 ano de trabalho. E ela então coloca toda a sua fé naquele vaso de alabastro. E ela então derrama sobre o mestre. E começa a chorar aos pés do mestre. E começa então a enxugar os pés do mestre com os seus cabelos. E aí então se levanta ali um homem chamado Judas e fala assim, começa a arrazoar lá no fundo. Muitas vezes as coisas que Judas e as pessoas falavam em pensamento, mas o Senhor Jesus conhece o que nós pensamos. E Judas fala assim, veja só que desperdício,
poderíamos vender esse nardo de trabalho de 1 ano e dar aos pobres. Jesus falou assim: os pobres sempre tereis. E Jesus, ele não está aqui atacando os pobres, mas ele diz assim: os pobres sempre tereis, porém a mim nem sempre tereis, porque ela fez uma boa ação para comigo, ela está preparando o meu corpo para o meu funeral. Veja só que coisa maravilhosa. O Senhor Jesus reconhecendo e já sabendo que o seu dia estava próximo. Queridos, Jesus, eu creio que ele perdoa o Judas, mas se ele foi salvo, aí eu creio que não foi, porque ele não se arrependeu. Ele foi e ainda tirou a própria vida, se enforcou. Com isso, eu quero que você faça uma reflexão. Você já foi traído? Você já perdoou como Jesus perdoou? Se você não fez isso, você terá que fazer, para que você se desligue das pessoas. É como se você tivesse amarrado a pessoa. É como se você fosse fazer qualquer coisa durante o dia e aquela pessoa não sai da sua mente. Não sai. Sabe quando você tem a certeza que você perdoou a pessoa? Quando você pensar na situação em que gerou essa amargura, quando você pensar na situação que gerou o problema e que você ficou magoado, quando você pensar naquilo e não doer mais em você, aí você perdoou. Sabe por quê? Porque você não é um robô de tirar um chip ali e arrancar aquele pensamento, porque você ainda se lembra, você é gente. Você é uma pessoa inteligente. E as pessoas, quando fazem mal para a gente, ficam marcadas. Você pode até ter uma marca. É como você, quando era criança, andava de bicicleta e caía, como eu, e ralava todo o seu joelho. Aí você olha, até hoje ainda tem uma marquinha lá no joelho. Você olha ali e diz assim: poxa, me lembro, isso aqui foi aquele dia que eu caí de bicicleta, me arrebentei, e que minha mãe teve que levar no pronto-socorro e dar ponto. Aí você olha lá e diz assim: nossa, é mesmo. Você tem uma marca, mas ela não dói mais em você. Isso chama-se perdão. Amém, queridos? Fique em pé na presença do Pai. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração nessa noite.